Eu quero te fazer uma pergunta bem direta. O seu time trabalha com você ou para você? Porque tem uma diferença enorme aqui. Quando a equipe trabalha com você, ela veste a camisa, ela traz ideias, ela se dedica, ela entrega o melhor. Mas quando a equipe trabalha para você, o resultado é só aquele básico. E na grande maioria das vezes, nem isso. Se você sente que a sua equipe poderia ser mais produtiva, se engajar mais ou se alinhar melhor com a cultura da sua empresa, esse vídeo com certeza vai te ajudar. Hoje eu vou compartilhar técnicas práticas de gestão de pessoas, integração de equipe, processos de contratação, motivação e como reforçar a cultura empresarial no seu dia a dia. E no final, vou te mostrar os erros fatais que podem estar minando o desempenho do seu time sem que você nem perceba. Então fica comigo até o final. Pronta para liderar de verdade? Então vamos começar o nosso vídeo. Meu nome é Malu Scaff, eu sou especialista em encantamento empresarial e ajudo empresárias a sair do operacional, estruturar processos eficientes e construir negócios lucrativos e sustentáveis para que a sua empresa prospere sem que você precise estar à frente de tudo o tempo inteiro. Uma das chaves para isso é ter uma equipe alinhada e motivada. E não importa o quão bom seja o seu produto ou o seu serviço, se seu time não estiver engajado, sua empresa nunca vai atingir o seu potencial máximo. Então hoje eu vou te mostrar exatamente como montar e manter um time de alta performance aí dentro do seu negócio. Antes de mais nada, a gente precisa entender uma coisa: pessoas não são recursos, são o coração do seu negócio. Você pode ter o melhor produto do mercado, o melhor marketing, o mais incrível ou o preço mais competitivo. Mas se seu time não estiver alinhado, engajado e motivado, tudo vai se desmoronar. Eu gosto muito dessa frase. Você não constrói um negócio, você constrói pessoas e elas constroem um negócio junto com você. A verdadeira mágica acontece quando você entende que a gestão de pessoas não é sobre controle, é sobre liderança, inspiração e, acima de tudo, criação de uma cultura muito forte. Para ter tudo isso dentro da sua empresa, você precisa começar pela base. Então, se você quer ter uma equipe que realmente vista a camisa da sua empresa, que esteja alinhada com os seus valores e que trabalhe de maneira engajada, você precisa começar, como eu disse, pela base. E essa base é o nosso processo de contratação. Muita gente acha que contratar bem é simplesmente escolher a pessoa com mais experiência ou com um currículo mais lindo, sabe? Mas deixa eu te contar uma verdade. Um bom currículo não garante um bom colaborador. O verdadeiro segredo para contratar bem está em encontrar as pessoas que compartilhem dos mesmos valores e cultura da sua empresa. Pessoas que tenham não só as habilidades técnicas, mas também que tenham um perfil comportamental certo e a cultura alinhada dentro do seu negócio. E para começar o processo de contratação, você precisa, primeiro, definir o perfil do candidato ideal. Antes mesmo de abrir uma vaga, você precisa entender quem é a pessoa certa para essa função. E não é só sobre as habilidades técnicas, é também sobre comportamento, valores e atitudes que você espera desse profissional. E agora, algumas perguntinhas para te ajudar a definir o perfil ideal do seu candidato. Quais são os valores que essa pessoa precisa ter para sua vaga? Por exemplo, responsabilidade, inovação, empatia. Quais são os comportamentos essenciais? Precisa ser proativo, precisa ter espírito de equipe, precisa ser comunicativo. Quais são as habilidades técnicas que são indispensáveis para o cargo? Por exemplo, conhecimento em vendas, domínio do Excel, ter um excelente atendimento ao cliente. Então imagine que você tem uma loja de moda feminina. O perfil ideal para uma vendedora pode ser comunicativa e empática, porque ela vai lidar diretamente com o público. Você pode complementar com ter interesse por moda e tendências, porque ela precisa dar dicas de estilo para o seu cliente. Precisa ser comprometida e responsável para cumprir os horários e as suas metas. Definindo tudo isso, você já começa o processo sabendo exatamente o que buscar em cada candidato. O segundo passo, depois de definir o perfil do candidato ideal, é durante a entrevista fazer perguntas que revelem o fit cultural desse candidato com a sua empresa. Agora que você já sabe quem está procurando, é hora de descobrir se esse candidato realmente tem afinidade com a cultura da sua empresa. O currículo pode até mostrar a sua experiência, mas o que realmente revela o verdadeiro potencial do seu colaborador são as atitudes e os valores dele. Algumas dicas de pergunta para avaliar o fit cultural do seu candidato. O que é mais importante para você em um ambiente de trabalho? Isso revela se o ambiente da sua empresa combina com as expectativas dele. Me conta aqui sobre um desafio que você superou no seu antigo trabalho e como você lidou com isso. Isso vai te possibilitar analisar a resiliência e a proatividade desse colaborador. Como
Como você costuma lidar com feedbacks negativos? Isso vai mostrar se a pessoa está aberta ao aprendizado e ao desenvolvimento. E qual foi a experiência mais marcante que você já teve trabalhando em equipe? Isso vai te ajudar a entender se o candidato se encaixa no perfil colaborativo da sua empresa e se ele está apto para trabalhar em equipe. Agora, um exemplo para ficar mais prático para vocês. Se a sua empresa, por exemplo, valoriza a iniciativa e a inovação, um candidato que responde: eu sempre busco trazer novas sugestões, novas ideias, mesmo quando não são solicitadas, provavelmente se encaixa melhor do que um candidato que diz: eu prefiro seguir orientações do gestor, do meu líder direto e esperar pelos direcionamentos. Vamos ao terceiro passo: testar as habilidades práticas. Por fim, você precisa garantir, que essa pessoa realmente sabe fazer o que ela diz saber. É muito fácil em uma entrevista o candidato falar que tem 1000 experiências, mas na prática não ter nenhuma delas, ou ser assim, bem meia boca. Então aqui entra uma etapa muito importante para avaliar as habilidades reais. E como a gente pode testar essas habilidades práticas? Criando um desafio realista. Peça que o candidato resolva uma situação que ele enfrentará no dia a dia da sua função. Simule um atendimento, talvez. Se for uma vaga de atendimento, peça para que o candidato simule a sua interação com o cliente. Você também pode avaliar a resolução de problemas. Proponha um cenário desafiador e veja como o seu candidato reage. Se você está contratando um gerente de vendas, por exemplo, faça um exercício onde ele precise definir uma meta de vendas para o mês ou apresentar uma nova ideia para motivar a sua equipe a atingir essa meta. Você também pode pedir para ele explicar para você como ele lidaria com um vendedor que não bateu a meta. Essa é uma maneira de entender como o seu candidato pensa, sabe? Como ele age sob pressão e como ele se comunica, que são habilidades essenciais para um bom líder de equipe. E por que isso é tão importante? Porque quando você contrata alguém que realmente combina com os valores da sua empresa, que entende e respeita a sua cultura e que tem as habilidades práticas necessárias, você cria um time forte, engajado e alinhado. Isso evita, gente, problemas futuros como alta rotatividade de colaboradores, um aumento no seu turnover, evita a falta de motivação na sua equipe, evita a dificuldade de manter a cultura da empresa. E o melhor, quando o processo de contratação é feito da maneira certa, você já começa a criar um ambiente de encantamento desde o primeiro contato. A verdade é que contratar bem não significa encontrar a pessoa mais capacitada. É encontrar a pessoa certa para o momento e para a cultura do seu negócio. Depois de encontrar as pessoas certas, vem a integração. Esse momento inicial pode definir o sucesso ou fracasso do colaborador na sua empresa. Nesse momento de integração, você precisa, primeiro, apresentar a cultura completa da empresa, a sua missão, seus valores, o seu manual de cultura logo no início. Segundo, mostrar como funciona o dia a dia, quem faz o quê, quais são as responsabilidades, como funcionam os processos dentro da sua empresa. Terceiro, fazer o novo colaborador se sentir parte do time desde o primeiro dia. Uma dica prática aqui é montar um manual de cultura com todas as informações mais importantes sobre a empresa, sobre as suas expectativas, sobre as suas condutas. Isso vai facilitar o início e vai fazer com que o colaborador também se sinta acolhido. Uma empresa sem cultura é como um barco sem direção, onde cada um rema para um lado diferente. Por isso é fundamental reforçar a cultura da sua empresa todos os dias. E para isso, você precisa começar pelo exemplo. Você, como líder, precisa viver a cultura da sua empresa todos os dias. Você também pode usar reuniões e feedbacks e momentos de conexões para reforçar os valores e os comportamentos que são esperados aí dentro do seu negócio. Pode criar também rituais que vão celebrar a cultura, como reuniões quinzenais, reuniões mensais, aniversariantes do mês, desafios motivacionais ou até gritos de guerra. E agora, para fazer com que essa contratação seja bem-sucedida, a gente precisa falar sobre motivação. Um time motivado entrega muito mais, tem mais iniciativa e se sente parte do negócio. E eu vou te contar 4 estratégias simples que eu aplico e que são assim super eficazes nas minhas empresas. Primeiro, eu reconheço todos os esforços, porque todo mundo gosta de ser reconhecido, certo? Pequenas ações fazem uma enorme diferença. Então faça elogios em públicos e os ajustes sempre no seu particular. Segundo, crie programas de incentivo, premiações pelo desempenho daquele colaborador, premiações por metas atingidas ou até pequenas bonificações. Elas podem fazer milagre dentro do seu negócio.
Eu adoro fazer bonificações mensais para o nosso time. Então, nós temos metas durante a semana e quem for atingindo essas pequenas metas durante a semana podem ganhar vários prêmios monetários e não monetários também, mas que tem um valor assim super especial. Como, por exemplo, nós temos bonificações que vão desde prêmios em dinheiro, produtos de nossas lojas, itens de beleza, tratamentos faciais, corporais, roupas novas e até prêmios não monetários, como um dia a mais de folga, um sábado a mais de folga, né? Mais tempo de férias. Terceiro, ofereça oportunidades de crescimento. Ninguém que é bom quer ficar estagnado. Então, mostre que há espaço para crescer dentro da sua empresa. Por isso, invista em treinamentos, em cursos, em mentorias. Quarto, faça feedbacks constantes. Feedbacks devem ser frequentes e devem ser construídos e alinhados com os valores da sua empresa. Uma dica prática é usar a técnica sanduíche, que é quando você começa com um elogio, depois você dá um feedback construtivo e daí você finaliza com uma motivação, reforçando todos os pontos positivos daquele colaborador e motivando ele a continuar e ser melhor. E antes de contar os erros que podem estar minando o desempenho do seu time, aproveita para deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no meu canal. E isso, gente, me ajuda a trazer mais conteúdos como esse e garante que você nunca perca nenhuma dica para melhorar a sua gestão. Então vamos direto ao ponto para terminar esse vídeo. Você já entendeu como contratar bem, integrar e motivar a sua equipe. E agora eu quero que você evite os erros que podem estar destruindo a produtividade do seu time. E os principais erros são: falta de comunicação clara. A equipe ela precisa saber o que é esperado dela. Segundo, não dar feedbacks. Sem o retorno, o colaborador não sabe onde ele pode melhorar. Terceiro, ignorar a cultura empresarial. Quando os valores da empresa não são reforçados, não são definidos, a equipe perde o senso de propósito. E se você quer gerir bem as suas pessoas, lembre-se, não basta contratar e esperar que dê certo. Você precisa liderar com propósito, precisa fortalecer a sua cultura e criar um ambiente onde cada pessoa tenha um espaço para crescer e se desenvolver. Agora deixa eu te perguntar aqui, quantas vezes você trouxe alguém para o seu time, investiu no treinamento, acreditou no potencial daquela pessoa e em poucos meses a pessoa saiu ou ficou sem entregar os resultados desejados? Se isso já aconteceu com você 1, 10 ou 1000 vezes, saiba que o problema não está no colaborador, mas sim no seu processo de contratação. E eu vou te contar uma coisa: contratar do jeito certo não é sobre sorte, é sobre método. E por isso eu criei a Jornada da Contratação Bem-Sucedida, que nada mais é do que um passo a passo prático para você acertar na escolha, contratar profissionais realmente comprometidos e integrar essas pessoas de maneira certa. E o melhor, por apenas R$ 47,00 você pode começar agora mesmo a transformar o seu processo seletivo, a construir um time forte e alinhado com a sua empresa que vai transformar o seu negócio. O link está aqui na descrição, então não perca tempo e garanta esse passo a passo agora. E para te ajudar ainda mais nessa jornada, eu preparei um conteúdo que vai complementar tudo que você aprendeu aqui. E esse conteúdo se chama Os Segredos para Engajar e Motivar a Sua Equipe. Nessa aula eu vou te mostrar como fazer sua equipe vestir a camisa da empresa, como fazer sua equipe trabalhar com mais energia, com mais comprometimento e entregar resultados incríveis sem que você precise ficar cobrando eles o tempo inteiro. Então clica aqui em algum lugar da tela e vem comigo para o próximo vídeo.